noite, a paz do Senhor Jesus, para você, estou em França, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em França, como de costume, a gente vamos continuar com concentração no Salmo 67. Vocês que têm a Bíblia, vamos fazer essa concentração, essa corrente de fé. A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é pão e a palavra de Deus é espada. Então diz a palavra de Deus aqui: o reino de Deus abrange toda a terra. O Espírito de Deus está em toda a terra, porém o reino ainda não está reinando em toda a terra. Mas o que diz a palavra? A palavra de Deus diz assim: ela é hoje, foi o ontem e é para todo sempre. É sempre a mesma, abrange, porque Deus está no céu, está na terra, está em toda parte. Mas vamos fazer a consideração. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará em toda a extremidade da terra. Te temerão, andarão no teu amor e no teu temor. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos a ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Estou em França. Quer comentar mais alguma coisa? Nós vamos direto para a mensagem, estou em França. O povo não está ligando, não, estou em França. Luiz, a paz do Senhor, Luiz. A paz. Eu quero só agradecer aí os nossos ouvintes que estão ligando, participando aqui do nosso programa. Sim. Também eu quero agradecer a presença, né, do presbítero, o irmão Roseno. Irmão Roseno. Eu estava vindo de Guarulhos, estava ouvindo ele. Ele teve muito prazer aqui no estúdio, né, participar, pregar a palavra de Deus. Eu adorei, né? Fiquei Muito bom, é muito bom a participação de mais pessoas de outros ministérios, né? E ele garantiu que vai vir mais vezes assim que nós convidamos ele de novo. E aí fica assim, um convite para todos, aqueles que querem pregar a palavra de Deus aqui, as portas abertas, né? O microfone está sempre à disposição para quem quiser pregar a palavra de Deus, né, Luiz? Então, eu inclusive, eu estou mandando a gente nas nossas mensagens de chamada, a gente estou convidando a todo o povo, cristãos, evangélicos ou não, todo o povo de Deus, para estar unido. Porque o pessoal tem que perceber que o inimigo está furioso, como a gente tem lido aqui em Apocalipse. E eu gostaria que você desse um toque aí na música de Roberto Carlos, Apocalipse, porque eu vou voltar o mesmo tema de Apocalipse daqui a pouco. Então, essa música ela foi escolhida exatamente porque é uma expressão da verdade também. Então, a gente vai tocar nesse tema. E lembrando as pessoas que continua o sorteio da Bíblia. As pessoas parecem que não estão interessadas em ganhar uma Bíblia, adquirir uma Bíblia, não estão ligando, não estão divulgando para os outros ligarem também. Então, na verdade, a gente fica meio assim, triste, porque as pessoas não estão colaborando com a evangelização de Jesus. Ele diz, ide a todas as nações. Então você... O Basílio, que é sobrinho da Dona Rosário, Sim. Ele vai falar contigo. Ele já pegou o WhatsApp e vai falar contigo. Qualquer hora ele vai mandar uma mensagem para você aí. Eu aguardo então. Eu gostaria de todas as pessoas que já ganharam a Bíblia, ou que não ganharam. Se você que está ouvindo, quiser falar comigo,
Pode anotar o telefone do Zap aí, que é 11 96978 7607. Então é assim. O Tony Francis fala sempre aí. Tony Francis não dá muito telefone, abaixo de dar esse telefone do CD, porque as pessoas não se atrapalham, dá só um CD, só um telefone só, ok, Tony Francis? Só o 6978 É, 7607, né? exatamente, que é o que está no CD, é o Zap que eu tenho mais acesso. Tá ok, tá ok. Mas nós vamos para a palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês exatamente. O povo precisa estar unido, porque o Satanás, ele está unido com os seus demônios. É que as pessoas pensam, só se vê, não, e tal, quando tem uma igrejinha aí que cura enfermo, expulsa demônio, pensa que para por aí. O Satanás, o diabo, é uma grande potência. Não é que é grande potência? Basta saber que ele rebeliou e conseguiu tirar da presença de Deus para a companhia dele essa parte dos anjos. É muitos anjos. O universo é infinito. Então, quer dizer, ele levando uma parte, então calcula-se, é muito, ele tem poder. O Satanás, o diabo, ele é um dos céus, ele está no primeiro céu, quer dizer, aí, quer dizer, de lá ele focaliza a terra, ele radeia, não é que ele abaixa no terreiro aí, como diz os macumbeiros, não tem nada disso não, é uma potência, e Deus usa essa potência também, porque ele está no domínio de Deus, porém ele tem um tempo dele, ele tem um tempo. Não vê que Jesus falou assim? Quando estava em questão com lá do julgamento, que aí as pessoas acusavam Jesus de uma forma ou de outra, acusando porque queria ter uma acusação para poder condenar a morte. Aí, quer dizer, o César falou para ele, você nada responde, não vê quantas acusações contra ti? E Jesus continuou calado. Ele disse, por que ele não responde a mim? Não sabeis vós que eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te crucificar, para te matar? Jesus disse, nenhum poder teria sobre o Filho do Homem, sobre mim, se do alto não houvera dado, né? Quer dizer, mas aquele que me entregou nas tuas mãos, maior pecado tem. Então, quer dizer, 3 dias depois, Jesus ressuscitou e apareceu e falou para os seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pronto, agora não tem mais negócio de Satanás, que você está... É dado todo o poder. Mas o Satanás, ele continuou na missão dele. Qual é a missão dele? Jesus disse, ele vem ensinar, roubar, matar, destruir. Mas ele faz muitas coisas que agradam a humanidade, porque fosse fazer só roubar, matar, destruir, então ninguém queria saber do Satanás. Mas ele vem com o oferecimento das riquezas, das vaidades, muita coisa que ele oferece, que as pessoas, que tampam os olhos das pessoas. E aí ele está furioso porque Jesus disse, é me dado todo o poder, mas ele não assumiu o poder ainda. É necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações, em toda a criatura, porque é para dar uma chance para todo mundo. Então a Bíblia diz o seguinte, que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, o nosso tempo de cegueira, mas após o evangelho ser pregado, então ele diz assim, ensinai a todos, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Aí daí para frente não tem mais desculpa, já foi ensinado. Então é assim, Tony França, a gente lamenta muito as pessoas não tá entendendo ainda, a gente está insistindo, adquira uma Bíblia, procura uma congregação, vai ouvir a palavra de Deus, se fortaleça, porque o diabo está cefando dele, de vez em quando está levando, e aí as pessoas, não, tá com Deus, agora está com Deus, está descansando em paz, até parece. Se não aceitou Jesus antes, é difícil estar descansando em paz. Mas vamos para a palavra de Deus. Então, em França, dá um toque aí em Apocalipse, de Roberto Carlos. Oi, Luiz. Dá um toque na música de Roberto Carlos, Apocalipse, aquela que você passa no começo. Ok? Então nós vamos
nós vamos trazer para vocês a parte que eu falei para vocês. Apocalipse 12:12, diz a palavra. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós, que neles habitais. Porque o diabo desceu até vós. Quer dizer, o diabo desceu até vós. Quer dizer, o diabo ele está no céu, acima, no primeiro céu. Então ele desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já lhe falta pouco tempo, né? Porque depois quem vai reinar é Jesus. Jesus vai reinar. E aí vai ser mais severo, porque ele diz que quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então o diabo, ele oferece muitas vantagens para as pessoas se iludir. Mas, por outro lado, ele está trabalhando com as guerras, ele está trabalhando com as bombas nucleares, com as bombas atômicas, ele está elaborando, né? Porque o Senhor Jesus diz assim, olha, se haverá guerra e temor de guerra. Então, fome, peste, né? Pestilência, quer dizer, e tudo que é de ruim, né? Então, se aqueles dias não fossem abreviados, esses dias dessa imensa nuvem de escuridão não fosse abreviado, nenhuma carne se sobraria. Quer dizer, não ia sobrar nenhuma carne, é o que diz em Mateus 24, 22. Só para a gente conferir, porque a gente tem que falar e mostrar onde está na Bíblia. Mateus 24, 22, disse Jesus: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não está falando de espírito, está falando de vida aqui na terra. Nenhuma carne sobreviveria. Porque soltando as bombas nucleares, mata tudo, mata gente, mata os animais, mata os peixes. Sem contar que o homem já está destruindo, ao longo do tempo, o homem está destruindo tudo a terra, destruindo o planeta aos poucos, cavando para achar ouro, para achar aquilo outro, envenenando os rios, envenenando os mares, os peixes, envenenando as próprias mesas, como disse Roberto Carlos. Quem briga com a natureza envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa, quer dizer, não há defesa. Quer dizer, então diz aqui, Apocalipse 12. Ele diz a palavra: eis que o Satanás, o diabo e Satanás trabalham juntos. Uma hora se fala diabo, outra hora é Satanás. Mas só que aqui em Apocalipse diz Satanás é diabo mesmo. Pelo que alegrai vós, ó céus. Céus é aqueles que estão, os anjos de luz. E vós que habitais, que neles habitais. Mas agora, ai dos que habitam na terra. Coitados que habitam na terra e no mar. No mar são o quê? Os peixes, né? Porque o homem envenena o mar. E os que habitam no mar. Porque o diabo desceu a vós. E tem grande ira. Quer dizer, grande ira. Quando a pessoa está com irado, não quer acabar, não quer arrasar com outro, não quer desfazer do negócio, não quer. Então tem grande ira. Sabendo que já falta pouco tempo do seu reinado aqui na terra. Aí ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, aí nós vamos. O meu convite é que para as pessoas estar unido. Porque se ficar nessa aí de cada um abrir a sua igrejinha, quer dizer, eu tenho quase 30 anos de pregação, quer dizer, 20 e poucos anos. Comecei a pregar em 97 na Rádio Cumbica. Se eu tivesse também inventado de fundar uma igreja, eu creio que já teria
dezenas ou centenas delas por aí. Eu administrando, fazendo as mesmas coisas que os outros, em prol da ganância. Mas eu achei, não, alguém tem que tomar uma posição de protestar. Todo mundo fazendo a mesma coisa? Não, porque está escrito que ninguém pode julgar. Só quem pode julgar é Deus. Ó, quem pode julgar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus, como está escrito. Em João capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o verbo, diz o era, mas é ontem, hoje, depois. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, e o verbo se fez carne. Então Jesus deixou de ser verbo e se fez carne. E depois ele morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder foi dado para o Espírito e para a palavra. Anteriormente ele disse: olha, se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque não vim para julgar. Eu não vim para julgar, eu vim para ensinar. Eu vim para salvar. Mas se alguém ouvir e não crer, já tem que julgue. Então a palavra que eu vos prego, essa há de julgar nos últimos dias, ou nos últimos tempos. Então quem vai julgar é a palavra, mas é preciso que tenha alguém preparado para que possa abrir os livros, como diz Daniel. E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, né? Então é assim, os macumbeiros, os espíritas, ninguém pode julgar ninguém, não pode julgar, só quem pode julgar é Deus. Vá ler a Bíblia. Só você lê a Bíblia, seu macumbeiro. Você lê a Bíblia, que você que diz que é pai de santo, é pai de demônio. Pai de santo é Jesus. Quando a pessoa se santifica, o nosso pai é Jesus. Agora esse pai de santos, o Senhor Jesus disse: ninguém chame de pai, ninguém trata como pai. Porque um só é pai, a saber, Cristo. O Cristo é o pai de todos, é mestre. Também a igreja romana, a católica, também tem essa mania de que as pessoas chamam pai. A palavra papa é pai, em italiano, papa. Padre, pai é pai também. Por que adotaram isso? Querendo ser pai, as pessoas tratar como sua benção, padre, sua benção, pai, é mesmo, sua benção, pai. Quer dizer, nós temos que pedir a benção ao Pai do céu. Então o padre é pastor. Aí nós vamos ver o que fala a Bíblia Sagrada referente aos pastores, que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, profecias contra os pastores do nosso tempo. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Isso não é julgamento, não, é julgamento. Quando você abre o livro, a palavra de Deus é julgamento. Diz, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Esse negócio de abrir igreja, abrir isso, aquele outro, começa expulsando demônio, curando enfermo e arrecadando milhões e milhões em prol de si mesmo. Porque o dinheiro é para receber e é para distribuir. O Senhor Jesus disse: não ajunte tesouro onde a terra e a ferrugem o consome. Ajunte com Deus. O que de graça recebeu, de graça dá. Então, mas estão obedecendo, então. Então diz assim, ó: ai dos pastores de Israel. É pastor de Israel, é os pastores cristãos, é todos. Que se apacenta a si mesmo. Não apacenta os pastores as ovelhas, mas eles não. Comeis a gordura, vos vestis da lã que tira a lã. Isso é uma comparação, porque se cria ovelha para tirar a lã, para fazer cobertor, para fazer roupa, assim. Então, comeis a gordura, vos vestir das lãs e degolais a cevada, né, para comer, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não a curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, não foi buscar. Quer dizer, aí a pessoa às vezes, eles tomam essas pessoas despreparadas aí para trabalhar de obreiro, né? Trabalhar de obreiro. Quando a pessoa vai trabalhar de obreiro ou de obreira, qualquer servo de Deus, ele enfrenta uma manada de demônios.
que vai preparar laço para ele cair. Aí ele cai. Ele cai porque vem as tentações, ele cai. E aí o pastor diz, ele saiu porque ele quis. Ele já conhece a palavra, ele já conhece a palavra. Ele não volta. Se você não plantar o joelho no chão, não buscar e não orar para que Deus expulse o demônio dele, não vai voltar nunca. Então diz a palavra, a desgarrada não buscar de volta. A perdida não buscar-te, mas domina sobre elas com rijo e dureza. Assim espalharam por não haver pastor, e ficaram para parte de todas as feras. Feras são demônios, porquanto se espalharam. Então o Senhor Jesus, quer dizer, a palavra diz aqui, continua em Ezequiel capítulo 34, como não tem tempo para a gente ler o texto inteiro, você pode ler o texto inteiro em casa. Então diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas espessas, assim buscarei as minhas ovelhas e a farei voltar dos lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Aí as pessoas, não, vai vir escuridão na terra, vai vir tantos dias de escuridão. Escuridão é exatamente Satanás, é a maldade. Mas o Senhor Jesus, aí ele dá um exemplo de pastor, aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz assim, eu sou o bom, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, ele já está na terra apacentando. Lá em Ezequiel era profecia, que ele já está apacentando. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, são os enganadores, vê vir o lobo, aí eles fogem, né? Vai vir os ataques, vem a doença, vem isso, aquele outro. Não, então, você está doente, quer dizer, você não está dando, você está negando o dízimo, não é porque você não está aí, você não está servindo a Deus, você está na desobediência. Quer dizer, ele joga a culpa para a ovelha. E se a ovelha desgarra, não vou buscar não, porque ele já conhece a palavra, e tal. Quer dizer, a pessoa começa sendo obreiro, começa sendo presbítero, depois vira um mendigo e não tem quem dobre o joelho, quem busca. Ele não vai voltar nunca. Quando você vai pregar para ele, ele já diz, isso aí eu já sei, irmão, um dia eu vou voltar. Que dia? Nunca, porque não vai ter força. Mas aí o Senhor Jesus diz assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e eu vou buscá-las, vou fazer um rebanho só. Então, aí está. Agora, Isaías capítulo 11, Isaías 56, 11, ele também dá uma lapada nos pastores. Ele diz assim, 56, 11. Começando 8. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os desprezos de Israel. Ainda juntarei a outros os que já se ajuntaram. É Jesus buscando. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, diz o inimigo, vinde, comei. Todos os seus atalaias são cegos. Quer dizer, quem é cego? Os pastores, os vigias. Atalaia é vigias, é pastor é vigia. Tem que ter percepção das coisas invisíveis. Então é assim, seus atalaias são cegos, são cães mudos. Não, são todos cães mudos e não podem ladrar. Quer dizer, você vê algum padre pregar a palavra de Deus, reúne as pessoas na Páscoa aí e faz aquela multidão de gente para fazer uma aberração mentirosa e não prega a palavra, não aproveita. Quer dizer, são cães mudos, não pode ladrar, não pode pregar. Então diz assim, são cegos, não sabem, todos são cães mudos, não pode ladrar, não pode pregar, porque quer pregar a idolatria. A pessoa ia atrás de imagem, apareceu uma imagem em tal lugar, eles fazem, escondem, depois apareceu.
Então, estou adormecido, deitado, né? Amo tosquenejar, amo dormir. Gosto de dormir. A Bíblia fala, buscar o Senhor de madrugada, tem que pular de madrugada, tá buscando em oração, subir ao monte. Então, estes cães, aí volta, estes cães são gulosos, não podem fartar. Eles são pastores, agora volta, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para a sua parte, cada um por sua ganância e cada um por sua parte. Aí já abrange todos os pastores. É pastor evangélico, é pastor católico, idólatra e assim. Cada um por a sua ganância. Então, aí está. É por isso que o programa Expressão da Verdade, ele vem para pregar a verdade. Mas eu não estou pregando para você parar de congregar. Estou pregando é para você se despertar. Você passar a congregar. Porém, não pode cair no laço desses passarinheiros. Porque cada um está armando uma arapuca. Armando uma arapuca e formando uma gaiola, né? Não está escrito em Salmo 91? Aquele que habita os escudeiro do Altíssimo, quer dizer, ele te livra do laço do passarinheiro. Porque você conhece a palavra. Quem conhece a palavra não vai cair no laço. Não, porque se você sair dessa congregação, você vai ser amaldiçoado. Não, porque se você... Quer dizer, assim faz os demônios, assim faz os pais de santo, que os demônios dizem assim, você não pode sair. Se você parar de sair, se você sair, eu vou arrasar contra a família. Eu vou arrasar. Quer dizer, tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Mas a gente vamos trazer para vocês o que Jesus disse. Eu vim para que tenham paz e tenham em abundância. Então, você tem paz em abundância? É exatamente passar a mão na palavra de Deus, começar a meditar, ensinar para a sua família, ensinar para os seus filhos, para os seus vizinhos. Reúnam, precisamos estar unidos. Ele diz, Pai, que ele seja um como tu, ó Pai, somos um. Eu em ti e tu em mim. A paz do Senhor Jesus, vamos voltar para finalizar. Estou em França. A paz, trazendo a oração da irmã Conceição. Da irmã Conceição Campos. Só para a gente cumprimentar na gravação. Tá, eu recebi mensagem aqui, Luiz. Sim. Do Severino lá de Carlos Vasconcelos, São Paulo, aí próximo de você. Sim. Adorando, parabenizando aqui o nosso programa, né? Abraçando toda a família do Severino lá na Paraíba também. Eu dou um abraço para eles, o meu abraço de longe, ainda que de longe, mas que eu estou presente em espírito, como diz Paulo. Então, que Deus possa abençoar vocês, tudo. Vocês orando, os anjos estão aí para acolher as orações de vocês. Nós estamos aqui para concordar com a oração de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha,